Bom dia, pessoal! Vamos continuar com mais uma dica de metrologia. Agora, vamos falar de conversão de unidade. A gente falou que o quê? O que mais usa dentro da indústria mecânica, no sistema métrico, é o milímetro. Então, a gente tem a unidade aqui de milímetro. Porém, é comum você precisar manusear ou converter, lidar com a unidade de polegada. Por exemplo, a gente vê isso na televisão, né? Televisão de tantas polegadas. Nós precisamos saber que o quê? Uma polegada, que pode ser representado pelo POL, né? POL, a sigla POL, e N, que é a sigla da polegada em inglês, vem de inch, IN, e outra representação é essas aspas. Então, eu tenho essa aspas aqui que representa também polegada, que a gente vê muito o número e essa aspas do lado que representa polegada também. Então, a gente tem que uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Então, a gente tem isso daí. Uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Por quê? Porque essa é a nossa referência. Se eu vou transformar de polegada para milímetro, vê que uma polegada é um pedaço. Se eu transformo de polegada para milímetro, ó, eu estou transformando em maior quantidade de pedaços. Então, se tem mais pedaços, quer dizer que eu vou multiplicar quando eu venho de polegada para milímetro. Multiplicar por quanto? Por esse fator de conversão aqui de 25,4 milímetros. E se eu estiver passando de milímetro para polegada, eu vejo que, ó, eu preciso de 25,4 milímetros para dar uma polegada. Então, se eu estou transformando de milímetro para polegada, eu estou diminuindo a quantidade desses pedaços. Então, se eu diminuo a quantidade, esse valor diminui, quer dizer que eu estou dividindo. Então, de milímetro para polegada, eu vou dividir pelo fator de conversão de 25,4. Isso em milímetros. Lembrando que se fosse em centímetros, as grandezas físicas é o quê? É só múltiplo de 10, né? 2,54 centímetros é igual a 25,4 milímetros. É o mesmo tamanho, só muda a escala. Ao invés de ser milímetro, é centímetro. É o mesmo tamanho, só muda a escala que eu estou representando. Da mesma forma que uma polegada equivale a 25,4 milímetros, que está mostrado aqui na escala abaixo, que a gente já viu ela dentro de polegada fracionária. Então, ó, uma polegada equivale, se você olhar aqui embaixo, ó, 10, 20 milímetros, 21, 22, 23, 24, 25. Então, aproximadamente quase no meio do 25 para o 26, eu tenho lá exatamente em 25,4 milímetros, eu tenho uma polegada, certo? É a representação correta aí. Então, uma polegada igual a 25,4 milímetros. Como que a gente pode trabalhar com isso? A partir do princípio que uma polegada é igual a 25,4 milímetros, vamos observar que o quê? Se a gente pegar, por exemplo, 12,4 milímetros, olha aqui, 10, 11, 12, digamos que eu tenho aqui próximo, eu tenho 12,4 milímetros. Se eu pegar, então, de milímetro para polegada, eu divido. Então, eu teria que dividir 12,4 dividido por 25,4 milímetros, obtendo o valor de 0,498 polegadas. Né? Então, eu vou pegar aqui na representação de cima, que é decimal, então eu tenho a casas decimais aqui, 0,1, 2, 3, 4. Você vê que aproximadamente você tem quase que 0,5 polegadas, perdão. Quase 0,5 polegadas, que aproximadamente representa meia polegada em fracionária, certo? Meio de 0,5 e no caso de polegada fracionária, o meio que é 1/2, meia polegada. Como que a gente faz uma conta? Vamos ver um exemplo aqui.
Aqui eu tenho, então, partindo daquela conversão, eu tenho que, por exemplo, conversão de polegada para milímetro. Partindo da polegada fracionária, que a gente já viu anteriormente, então a gente tem aqui 5 polegadas inteiras. Então, essa medição aqui seria uma medição que eu estou vindo de 5 para 6. Então, não é igual tá aqui que está 0 e 1. Eu estaria vindo da polegada número 5, polegada inteira número 5, até a polegada inteira número 6. Então, partindo de 5 indo para 6, eu tenho 5 e ia contar as divisões. No caso aqui, ele já está com os números, só que a gente poderia contar 1/16, 2/16, simplificando, 1/8. Então, eu tenho 5 polegadas inteiras e 1/8 de polegada, fazendo a leitura da escala da polegada fracionária. Então, 5 1/8 de polegada. Aí eu penso, eu quero saber quanto que vale em milímetros. Primeiro, divido 1 pelo 8, então 1 dividido por 8 vai dar 0,125, que seria a parte que não é inteira. Mais os 5 inteiros, então eu tenho 5, só que no sistema inglês, no lugar da vírgula é ponto. Então, para ficar mais fiel ao sistema inglês, eu tenho 5,125, que no sistema brasileiro, no sistema métrico nosso de representação das casas decimais, seria 5,125 polegadas, certo? Então, eu tenho a polegada fracionária, transformei em polegada milesimal, 5,125. Daí, eu posso aplicar a conversão de polegada para milímetro. Então, eu tenho 5,125 vezes, por quê? De polegada para milímetro, então eu tenho de 1 para 25, então está aumentando. Então, eu multiplico 5,125 polegadas vezes 25,4, que é o fator de conversão, com as regras aqui do corta-corta da parte das unidades. Então, essa daqui não é importante para nós. 5,125 vezes 25,4 milímetros. Nós obtemos, então, a resposta de que 5 polegadas e 1/8 de polegada equivalem em milímetro a 130,17 milímetros, certo? Nosso primeiro exemplo aqui, mostrando que o quê? Vindo da polegada fracionária, você divide a fração, soma com o inteiro. 5 1/8 virou 5,125. Multiplica pelo fator de conversão, no caso sendo de polegada para milímetro, e nós obtemos a resposta em milímetros, 130,17 milímetros, ok? Então, com isso, próximo exemplo. Nós temos o inverso aqui. Nós temos conversão de milímetro para polegada fracionária, ou polegada milesimal, que ela ocorre no meio do caminho que a gente vai ver. Como assim? Temos aqui a medida 13,2 milímetros. 10, 11, 12, 13,2, que não está aparecendo exatamente o vírgula 2. Na medição mais precisa aparece 13,2 milímetros. Quanto que vale em polegada fracionária? Então, temos que, de milímetro para polegada, então, 1 polegada igual a 25,4 milímetros. Então, eu vou estar passando do milímetro para polegada. Então, eu vou diminuir. Diminuir, então, quer dizer que eu tenho que dividir. Então, aqui embaixo eu tenho a divisão, 13,2 milímetros dividido por 25,4 milímetros por polegada, fazendo a conversão de 13,2 dividido por 25,4, fazendo um arredondamento das outras casas decimais que ficou para trás, eu tenho aproximadamente 0,518 polegadas. Então, 13,2 milímetros equivale a 0,518 polegadas. Isso em polegada milesimal. Aí, eu quero em polegada fracionária. Então, o que ocorre? Eu tenho que separar o que não é inteiro. Nesse caso fica fácil, por quê? Porque aqui é 0, não é maior que 1 inteiro.
Se fosse maior, se fosse 1,518, eu retiro o inteiro para fora da conta que eu vou fazer. Se fosse 1,518, seria 1, abre parênteses, e vamos fazer essa mesma conta. 0,518, que 0,518 é menor que 1? É, então está correto. Pode participar de dentro da conta, que é o quê? Essa conta é vezes 128 sobre 128. Como assim? O 128 debaixo do denominador mantém. O de cima multiplica. Multiplicando de cima, você vai ter um valor. Multiplicando o valor de 128 vezes 0,518, você vai ter aproximadamente, arredondando para um número inteiro, você vai ter aproximadamente, porque ele é menor que, vai dar 66,3. Então, 0,518 vezes 128 dá 66,3 sobre 128. Porém, 66,3, o que eu tenho? 66,3 é aproximadamente 66. 66 sobre 128, 66 é par. Eu posso dividir por 2, como a gente explicou. Então, 66 dividido por 2, 33. 128 dividido por 2, 64. Então, daí eu obtenho a resposta. 33, 64 avos de polegada. Tem algum inteiro? Não, porque aí eu entraria. O inteiro, se tivesse sido 1,518, o 1 que eu separei aqui retornaria depois que eu fizesse essa conta. Então, qual que é o importante? O importante é você fazer a conta da parte de cima e depois vai simplificando. Não faz a divisão, porque senão você vai voltar no valor anterior. Por quê? 128 dividido por 128 igual a 1. 1 vezes 0,518, 0,518 é o mesmo valor. Então, esse aqui é um recurso matemático para nós transformarmos o número aqui, que é milesimal, numa fração de denominador 128, e caso dê número par em cima, nós simplificamos até chegar no ímpar no numerador. Correto? Então, essa é a conversão de milímetro para polegada fracionária. A anterior que a gente falou, que é mais simples, é de polegada fracionária para milímetro. Então, nessa aparece a conta, o cálculo usando 128, que vem da onde? Que é a menor divisão da polegada fracionária. Então, não tem como eu converter para uma fração que tem um denominador maior que 128. Então, o menor da polegada fracionária é 128. Daí vem esse número dessa conta. Tá? Então, chegamos na resposta de 33,64 avos de polegada, com zero inteiros, que se fosse 1,518, o inteiro, depois de feito o cálculo, achado a fração que não é inteira, aí o inteiro retornaria aqui como zero. No lugar do zero entraria o inteiro que estaria antes aqui. Se tivesse dado 1,518, um inteiro fica de fora, pego 0,518 e faria a conta. Deu o resultado aqui, pego o inteiro que estava de fora e coloco aqui dentro. Certo? Como vou saber se está certo isso daqui? Simples. O que nós fazemos? Se você fizer a conta aqui e o número que der em cima for maior do que 128, ou você pegou errado o número inteiro aqui para multiplicar e está multiplicando um número maior que 1, ou você fez alguma conta errada aqui. Porque o número de cima, como ele é menor que um inteiro, ele sempre é menor que 128. Aí você vai ter uma fração que sempre vai representar um número menor que 1. Correto? Aí, no caso, como deu 66,3, como a gente teve que aproximar novamente, se você transformar e fizer o caminho inverso, fica como dica aí para você exercitar. Se você transformar 33,64 avos de polegada fracionária, né?
transformar de novo para milímetro e retornar, você não vai obter exatamente o mesmo valor na volta. Então fica a dica aí. Então essa é mais uma dica que nós temos para conversão de unidades, só que agora no caso a gente falou conversão de polegada para milímetro e milímetro para polegada. Não esqueçam de olhar o material, ler, assistir outros vídeos complementares que pode dar outros caminhos, outras formas de se obter o mesmo resultado. Obrigado pela atenção de vocês e até os próximos vídeos.